apresentado. Realmente isso acontece. Uns eram sacrificados, outros lapidados, mortos a pedradas. Outros eram mortos à espada, como foi no caso Estevão na praça pública, mas morreu a pedradas. Mas nenhum parecia abandonado. O céu abria sobre suas cabeças e eles arrostavam encorajados todos os martírios. Ou seja, eles aceitavam e não tinha reclamação. Iam até o final, porque sabiam o que queriam. E pior de tudo, meus amigos, o próprio Paulo de Tarso, quando foi morto, ao ser morto, o que aconteceu? O executor da pena não queria fazer, estava com medo. Então Paulo pegou a espada e falou: cumpra o que você tem que fazer. Veja, não é fácil. Veja a distância que nos separa disso. Pois não. Mas não era porque também ele foi o governador, o general, e aí eu acho que o soldado, de certa forma, se sentiu constrangido. Mas ele foi um soldado do Sinédrio, e não um soldado romano. Ou seja, ele lutava pelas coisas que ele tinha aprendido na lei mosaica. Então ele defendia a lei mosaica, ele sabia que tinha que ser bastante rígido. Mas não o soldado pegar em armas, não. Ele não foi. Paulo não. Ele foi chefe do Sinédrio? Do Sinédrio, isso. E ele estava sendo preparado para ser o chefe máximo do Sinédrio. Então, mas eu digo assim, o fato do soldado não querer decapitá-lo, eu acho que com uma certa... se sentia intimidado, né? De uma graduação que... Não, nessa altura não. É porque o Paulo, ele falava, pregava muito, e ele tinha praticamente conseguido converter aquele soldado também que ia executar. E aí é que ele tremeu nas bases. Isso está no livro Paulo e Estevão? Pode ser. Obrigado. Continuando então. Pedro, por exemplo, foi um herói das primeiras cruzadas. Bafejado sempre pelo Espírito, era timerato, fazia prodígios e maravilhas se operavam sob seus olhos, a ponto de ficar boquiaberto ele próprio. Primeiras cruzadas, né? Não é essa cruzada que nós tivemos em 1200, 1050, não. Cruzada pela divulgação do cristianismo. Após os maus tratos que Herodes ordenou contra diversos discípulos e a morte de Tiago, que foi passado a fio de espada, Pedro foi preso por ordem do mesmo Herodes, como se vai ler na narrativa de Lucas, que está inserida no capítulo 12, versículos 1 a 9. Tiago era irmão de João Evangelista e André, esses últimos também apóstolos. O chamado Tiago Maior, filho de Zebedeu, foi o quarto dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e um dos 4 que acompanharam a Jesus na sua paixão, lá no Jardim das Oliveiras e na transfiguração do Tabor. Depois da ressurreição do Senhor, Tiago voltou para Jerusalém, de onde saíra por ocasião da morte de Jesus, e pregou o Evangelho com tanta ênfase, com tanta vontade, que os membros do Sinédrio exigiram de Herodes Agripa a morte do apóstolo. Foi ele o primeiro discípulo que se sacrificou pela religião. Se sacrificou. Primeiro foi Estevão, que foi morto. E aqui foi o primeiro que se sacrificou. Então vamos ver qual é a transcrição do capítulo. Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E ordenou que matassem a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, fez ainda mais.
mandou prender também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. E tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado ao cárcere, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão. E ele, tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo acrescentou: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia-o, e não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, mas julgava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Imagina, simplesmente abriu, como nós diríamos hoje, foi uma mágica. E saindo andaram uma rua, e logo o anjo o deixou. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judaico. Depois de refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam ali reunidas e estavam em oração. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu o portão, mas, correndo para dentro, contou que Pedro estava ali. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, assegurava que era ele. Diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram o portão, viram e ficaram atônitos. Mas ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirou do cárcere, e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para uma outra cidade. Logo que amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, inquiriu as sentinelas e mandou que fossem justiçados. Coitado da sentinela. E descendo da Judéia a Cesareia, ali Pedro se demorou. Então, esse magnífico relato, extraído palavra por palavra dos Atos, reproduz os fenômenos físicos que foram observados por eminentes sábios nas suas experiências espíritas. Quebra das candeias que prendiam Pedro, candeias de ferro, obviamente, não era couro, materialização do anjo que ali estava, a abertura da porta e etc. Nota-se, de outro lado, que todos aqueles da congregação em casa de Maria estavam muito cientes a par das aparições dos Espíritos, sem o que não podiam ter dito que era o anjo de Pedro, o perispírito, e não Pedro. A grande proteção que tinha Pedro o livrou, como se vê, de muitas tribulações. Se fizesse um confronto entre a vida de Pedro
e a vida dos papas, diz aqui Caibar Júnior, ver-se-ia como a vida dos papas é completamente o oposto da vida de Pedro. Como seria bom se os papas fossem mesmo sucessores de Pedro, diz Caibar. O mundo hoje estaria totalmente reformado. A igreja não seria de Roma, nem da terra, nem haveria prata e ouro nos templos, com tanta sobra que dão até para fomentarem o morticínio contra os próprios irmãos. Mas haveria prodígios, haveria amor, haveria fraternidade e haveria fé. Lembremos que Caibar escreveu isso em 1930, 1932. Então hoje está havendo alguma modificação, está havendo uma mudança. Haja vista esse novo Papa que está aí, está mudando muita coisa, está querendo mudar muita coisa, e com certeza vai mudar muita coisa. Perguntas, comentários, estou à disposição. Então veja, meus amigos, tudo acontece, desde que estejamos preparados para isso. Não vamos querer levar uma vida terrível aqui na matéria, pela matéria, só pela matéria. E acreditar que basta eu vir correndo na casa espírita, ao templo religioso, e que a partir dali eu estarei com a minha vida totalmente em ordem modificada. Não. Nós estamos reencarnando há milhares de anos, tentando fazer pequenas mudanças dentro de nós, e não estamos conseguindo. Estamos patinando, marcando passo. Então, temos que levar muito a sério. Estamos num momento de grandes mudanças, e nas grandes mudanças estejamos preparados. Onde nos apegar? A Deus, ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo, aos exemplos do Cristo. Não tem outra alternativa. Nenhum comentário? Nenhuma pergunta? Que bom, vocês estão aprendendo tudo, assimilaram tudo, vão sair daqui tudo anjinho, tudo gente, ó, primeira linha, não é verdade? Essa passagem de Pedro aqui na prisão é extraordinária. Extraordinário. Como pode um homem com as mãos atadas, preso a ferro, com 2 sentinelas, né? Se Caíram as sozinho, cabeças. ele não fez força nenhuma, né? Chamado a sair da prisão, sair no momento, fora de série, né? O portão se abre, sem ninguém ali por é perto. levado, seguro, com segurança, os sentinelas nada viram, se é que estavam adormecidos, entre aspas, né? Fora de série essa passagem de Pedro. Muito interessante. Merece estudos profundos da gente. Pensar, refletir com muito interesse. Então veja, na sequência, vem a morte de Herodes. E o capítulo 12 do Atos dos Apóstolos diz o seguinte: ora, Herodes estava irritado contra aqueles de Tiro e de Sidom, porém eles, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediam paz, porque era do país do rei que se abastecia o país deles. Num dia designado, Herodes, vestido de traje real, sentado no trono, dirigia-lhes uma palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E então, repleto de vermes, expirou. Então vamos ver isso aqui, como é que vai ser explicado pelo nosso querido Caibar. Então a morte de Herodes
não é o foco desse livro, e sim Atos dos Apóstolos. Se fizermos uma referência a este fato, é porque deveria ter certeza, ser um fato de monta em que a perseguição atroz movida contra os apóstolos e discípulos deveria diminuir, ou ao menos mudar de forma. E com a morte de Herodes, mudou a perseguição. Eles tiveram mais campo aberto, tiveram mais possibilidades de divulgar o cristianismo, as ideias do cristianismo. Então, ele não quis se focar sobre o que aconteceu, que o anjo feriu. Obviamente que jamais um anjo do Senhor feriria alguém ou mataria alguém. Então nós vamos ter que estudar para poder entender o que é que de fato aconteceu. Não que um anjo materializou e feriu e matou. Isso é impossível. Isso não acontece. Algum comentário? Alguma pergunta? Mãe, Pois não. eu acho que com a morte de Herodes houve uma diminuição da perseguição, né? Talvez o sucessor de Herodes tenha não dado muito ouvidos para aqueles do Sinédrio, né? Exatamente. Os diretores do Sinédrio, aqueles que eram os padres, né? Que estavam ali. Exatamente. E o Herodes vivia dando conluio, com Chaves, o poder, né? Então queriam fazer a média, todos eles, né? E o sucessor de Herodes, com certeza, deu menos ouvido, porque estava no início da sua carreira, né? Do seu poder, né? É verdade. Talvez seja isso. É provável que tenha sido isso mesmo. Alguma pergunta, algum comentário mais? Então, no próximo encontro, nós vamos instruções do Espírito, excursão de propaganda. Nós vamos nos aprofundar nos itens sobre a propaganda e a divulgação do cristianismo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos, internautas, e até o próximo encontro.